É, boa tarde, minha gente, boa noite e bom dia. Não sei que hora você vai assistir essa minha aula. Eu me chamo professor Willis, sou professor de História da Arte e é um prazer imenso começar com vocês mais esse momento de aula, tá? Amo o que eu faço, amo arte. Acho que a arte ela nos abre a mente e o caminho para tudo, tá? Essa é uma visão que eu tenho bastante da arte na minha vida, tá? Espero que vocês gostem da minha aula e que possam aprender bastante com ela, tá? Uma ideia boa para vocês, tá? A prova no Enem, ela é formada geralmente por 5 questões diretamente de artes, tá? Geralmente. É essencial que vocês tenham uma assimilação do conhecimento nessa área, para que você possa, aí, que você tenha mais chance de sucesso de fazer a prova, tá? Assim, é claro, um bom entendimento importante e refletir um pouco sobre o mundo e a consciência do espírito crítico vai ajudar muito para vocês solucionarem essas questões. Eu vou disponibilizar para vocês agora uma questão só, eu acho que é do Enem 2018, se eu não me engano, ou é 2019, e que vocês possam ver a questão, e eu quero que vocês me digam que período ela é. Exemplo, eu mandei para o cursinho, acho que disponibilizaram para vocês, um cronograma com estudo dos períodos que nós vamos estudar a arte. Nesse cronograma, nós temos 6 períodos. Cada período ele tem cada período tem os seus movimentos artísticos. Eu pegando uma questão como essa, eu vou mostrar para vocês, vou disponibilizar para vocês agora. Eu pegando uma questão como essa, agora, vamos aí, deixa eu mostrar para vocês, tá? Eu pegando uma questão como essa aí, eu vou saber de que período é essa questão. Eu tenho aí, se vocês tiverem disponibilizado aí, como eu posso dizer, o cronograma, eu mandei para o cursinho lá, cronograma de estudo de História da Arte, que não serve apenas para a minha disciplina, mas para toda a disciplina. Você pegando esse essa questão aí. Você pode dizer que período é, se é período primitivo, se é período da Antiguidade Clássica, se é período da Idade Média, se é período da Idade Moderna, se é modernismo ou se é contemporâneo. Eu tenho 6 períodos. Eu olhando para a imagem. Por quê? O Enem ele me dá uma variação de questões. Textos visuais, como esse, e textos escritos. Se você prestar atenção, eu vou aqui baixar para vocês verem, eu tenho um texto escrito embaixo. Eu tenho 2 textos para solucionar a questão. Preste bem atenção aí. Eu tenho o primeiro texto, que é visual. Qual é a ideia que eu tenho que ter? Eu tenho que olhar para o texto visual e já de cara saber que período ele pertence. Eu sabendo o período, o movimento é um detalhe. O movimento é um detalhe. Mas eu tenho que saber que período ele pertence. Então, vou dar um tempo aí para vocês. Pode imaginar que período é? Se for período da Idade Moderna, se você olhar aí no cronograma, eu vou ter a Idade Moderna, o Renascimento, o Barroco, o Rococó, o Neoclássico e o Romantismo. Será que é algum desses movimentos? Tá? Se eu for para a Antiguidade Clássica, eu tenho gregos e romanos. São os 2 períodos que nós vamos estudar, os 2 movimentos que nós vamos estudar, a arte que nós vamos estudar. Se for modernismo, eu vou ter aí, logo no início do século XIX, impressionismo, realismo, né? Vou ter no início do século XX as vanguardas europeias. Será que é uma vanguarda europeia essa questão? Ou será que é contemporâneo? No contemporâneo, eu vou ter vários movimentos. Eu coloquei até um aí. Se você tiver em mãos desse material, você vai ver que no contemporâneo eu tenho o pop art, o minimalismo, o op art, a arte conceitual, tá? Então, que período é? Para que eu possa tirar dúvida de que período é, todo texto visual, ele vem embaixo, presta atenção aqui, ó, ele vem embaixo com um escrito, né? Indicando. Ele diz, é Almeida, sobrenome da artista, tá? Dentro de mim, 2000. Fotografia. Olha, é uma fotografia de 2000. Então, se é de 2000, ela só pode ser de que período?
contemporâneo. Porque o contemporâneo, o período contemporâneo, ele se dá, se você olha aí na sua apostila, ele se dá no finalzinho do século, não, na metade do século XX até os dias atuais. Então, se até os dias atuais, é um período contemporâneo. Que movimento do período contemporâneo? Ele faz parte. Para eu saber agora, eu já decifrei que a imagem é contemporânea, tá certo? Eu tenho que identificar agora que período ela é. Então, no segundo texto, ela me diz que período não, que movimento ela é. No segundo texto, ela me diz, olha o segundo texto, texto 2. A Borearte, você estudou que movimento faz a Borearte? Não vai estudar comigo. Faz parte do movimento da arte conceitual. Na arte conceitual, eu vou ter 3 movimentos. A performance, o rapper e o body art. Então, é o body art. Põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas, que sua influência estende aos dias de hoje. Se a arte atual é possibilidade de investigação do corpo, parecem limitadas. Olha a questão. Pode escolher entre apresentar, representar ou ainda apenas evacuar o corpo. Isso ocorre graças ao legado do artista pioneiro. Então, eu tenho outra referência embaixo. Tá? É Silva, Corpo da Arte, Body Art. Então, eu já entendi que é contemporâneo, que é uma arte conceitual, e dessa arte conceitual tem o Body Art. Então, se eu tenho todo esse contexto, a pergunta vai ser fácil para eu responder a questão. Tá? Nos textos, a concepção de body art, eu botei até em negrito, está relacionada à intenção de. Tem aí 5 opções. Para eu responder, eu tenho que entender do período contemporâneo, o que é o período contemporâneo. Então, nós vamos estudar sobre esse período contemporâneo. Tá? Se você sabe essa resposta, não vou dizer essa resposta agora para você, vou dizer em outra aula para você pesquisar, estudar ou ficar curioso. Ou se você já sabe, me responda aí como é a questão artística no período contemporâneo. Como é a arte durante esse período contemporâneo. Estamos entendendo? Então, é sobre isso, eu vou ter aqui, vou mostrar o cronograma para vocês, é sobre isso que nós vamos estudar a arte em si. Tá? Então, a arte, ela é eu tenho que ter um conhecimento muito aprofundado desse conteúdo, não só de arte, mas da parte literária, da parte histórica, tá? Geográfica e muitas questões, para poder responder com facilidade uma questão de arte. Estamos entendendo? Então, eu vou dar esse cronograma todo para vocês. Infelizmente, nesse cronograma aqui, ó, deixa eu agora mostrar para vocês. Nesse cronograma, está aqui, eu acho que vocês receberam esse cronograma. Olha aí, cronograma de estudo de História da Arte. Eu tenho os 6 períodos. Tá? Como o tempo está corrido, não vai dar tempo a gente ver todos os períodos, a gente teria que ver todos eles. Eu só vou trabalhar com vocês do modernismo ao contemporâneo. Mas, professor, e vai ficar uma lacuna muito grande para mim de artes primitivas, das artes da Antiguidade Clássica, das artes da Idade Média e arte da Idade Moderna. Vamos. Mas eu vou associar nas minhas aulas sempre o que é moderno e contemporâneo com elas. Então, eu espero que vocês possam buscar estudar. Então, esse cronograma vai dar essa visão para vocês aberta de estudar sobre esses períodos. Tá ok? Então, qual é a ideia que eu dou para vocês? Começa a dar uma leitura, pegar uma... Eu vou disponibilizar material, eu vou mandar material para o cursinho, para disponibilizar para vocês, vamos supor, das artes primitivas, arte da pré-história. Uma ideia, a pré-história eu tenho 3 períodos. Período paleolítico, período neolítico e período da Idade dos Metais. A arte ela vai se desenvolver, diferenciar em cada um desses períodos. Ela não é a mesma coisa. Tá? A Mesopotâmia, onde trabalha as grandes civilizações, né, sumérios, que viveu no sul da Mesopotâmia, vocês vão estudar essa história, como era a arte naquele período, os babilônios, tá? Que tem um estilo artístico onde tem as primeiras civilizações, né? Os assírios. Então, tem a arte de cada região dessa, ela diferencia. Tá? E do Egito. O Egito é uma arte misteriosa. Mas eu digo para o senhor que nada que foi criado no Egito, no período, era para ser arte. Ela tinha que visão, professor? Ela tinha uma visão religiosa. Então, era a visão religiosa que estava presente, tá, na arte desse período.
Então, começa a dar uma lida. Prometo, vou mandar material para vocês. E nesses materiais vocês vão lendo e, confesso, vai ter dúvidas e eu estou aqui para tirar. Então, em nossas aulas, eu sei que as aulas vão ser gravadas, mas eu acho que vai ter algum mecanismo que o cursinho vai nos dar para que vocês possam ter essas dúvidas com a gente, tá? E eu estou disponível para isso, ok? Eu tenho uma antiguidade clássica, duas civilizações, gregos e romanos. É referência até o contemporâneo, gregos e romanos. É uma referência. Tudo que nós temos nesse período contemporâneo está voltado para a antiguidade clássica, gregos e romanos. Sempre. Então, tenho isso em mente, sempre, tá? Eu tenho, da civilização grega, eu não sei, eu acho que é Sérgio, né, que dá aula de história para vocês, eu não sei se é Sérgio que vai dar aula de história para vocês. Eu tenho 3 períodos, tá? Na civilização grega. Eu vou ter o período arcaico, o período clássico, o período helenístico. A arte, ela diferencia em cada um desses períodos. Sabiam disso? Assim como diferencia na pré-história. No período paleolítico, no período neolítico, no período da idade dos metais. Diferencia muito, tá? Então, vai ter uma diferença aí, tá? Mínima, mas eu preciso ter. Exemplo, por que no período, na antiguidade clássica, no período grego, eu tenho vamos falar de escultura nuas, esculturas vestidas. Por quê? Eu tenho que saber de todo esse fato histórico, tá? E artístico, lógico, tá? Eu tenho na antiguidade clássica Roma, tá? Roma foi essa grande potência, né? E saber da arte romana foi muito difícil, porque eu tenho várias áreas nas artes romanas, várias civilizações que Roma conquistou que não têm uma identidade cultural única. Então, eu tenho que saber essas identidades culturais para poder estudar Roma e a arte romana. A gente trabalha sempre 2 impérios no final, que é o Império Romano do Oriente, como vocês estão vendo aí na tela, e o Império Romano do Ocidente. E um desses impérios vai cair rápido e o outro vai prosseguir, dando início ao que nós chamamos a Idade Média. Então, da Idade Média, eu vou ter a arte bizantina do Império Romano do Oriente, que vai perdurar até 1453, e a arte românica e a arte gótica, eu vou ter do Império Romano do Ocidente. E cada um desses estilos são diferenciados. Tá? A arte nesse período da Idade Média, eu acredito que vocês saibam, ela tem uma função de ensinar leis da Igreja Católica e história da Bíblia. Essa era a função da arte nesse período. Ensinar leis da Igreja Católica e história da Bíblia. Sempre. Tá? Então, eles usavam da pintura, da escultura, da arquitetura para ensinar. Ele tinha essa técnica, tá? Então, a arte servia para ensinar. Não esqueçam disso. Com a queda da Idade Média, vai surgir o grande período da ciência, chamado de Idade Moderna. Aí sim, aí detalhe. Vocês estão vendo que até a Antiguidade Clássica, eu não botei datas, séculos. Então, a gente está estudando até a Antiguidade Clássica, tudo antes de Cristo. Depois da Antiguidade Clássica, da Idade Média, é depois de Cristo. A gente vai começar a estudar a partir do século V, que dá início à Idade Média. Mas, professor, e o século I, II, III e IV? O que aconteceu? Nessa lacuna, artisticamente, a gente não tem muitas informações. O que a gente tem é de um período totalmente voltado para uma arte de símbolos. Então, é chamado de arte catacumbária ou arte paleocristã, que é dos primeiros cristãos, que foram perseguidos pelo Império após a morte de Cristo. Aí eu também abro um parênteses que eu dou nas minhas aulas muito interessante sobre isso, para poder entrar na Idade Média. Tá? No Renascimento, na Idade Moderna, sim, a Idade Média, eu já estava pulando, a Idade Média, eu tenho o século V ao século XV, a Idade Moderna, do século XV à primeira metade do século XIX, desculpa, eu tenho que me ligar nisso, até a primeira metade do século XIX, tudo isso é Idade Moderna, e eu tenho o primeiro movimento, o Renascimento. Vamos lá. A gente brinca dizendo que nós nascemos na Antiguidade Clássica. No período grego e romano, nós, seres humanos, nascemos. Porque tudo era voltado para o antropocentrismo, para o homem. Então, nós nascemos. Tá? Na Idade Média, nós morremos. Tá? Na Idade Moderna, no Renascimento, nós renascemos. Então, o Renascimento é renascer do homem, do estudo do homem. Eu estou voltando para todo aquele estudo da Antiguidade Clássica, que foi poldado na Idade Média. Estamos entendendo sobre isso?
Então, o Renascimento é um movimento científico, cultural, artístico, tá? Muito interessante, tá? Quando eu falo do Renascimento, eu tenho que lembrar de três grandes homens, tá? Quem são eles? Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Rafael Sanzio e Donatello. São quatro. Para eu lembrar desses homens, eu tenho que lembrar de quem? Tartarugas ninjas, né? Eles são os grandes nomes do Renascimento. O Renascimento ele vai se dar nos séculos XV e XVI, tá? E no século XVII vai surgir, na Contra-Reforma da Igreja Católica, o estilo que nós chamamos de Barroco. O Barroco ele surge nesse período da Contra-Reforma da Igreja Católica. Martim Lutero faz a Reforma Protestante e a Igreja Católica faz a sua Contra-Reforma. Tá? Então vai surgir aí no século XVII o estilo Barroco, com grandes artistas. Eu vou ter aí outro Michelangelo, tá? Eu tenho vários Michelangelos na história da arte. Eu vou ter aí o Michelangelo Merizia da Caravaggio, ou Caravaggio. Eu vou ter Jean Lorenzo Bernini, é outro grande nome. Tá? No Barroco, aqui no Brasil, a gente começa a estudar o estilo Barroco no Brasil. Eu vou ter Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, tá? Antônio da Costa Ataíde, o mestre Ataíde, tá? Porque eu tenho que entender uma coisa muito, muito interessante, gente. Uma coisa que eu não posso esquecer. O Barroco ele é o primeiro movimento artístico vindo para o Brasil pelos portugueses. Tá? Os portugueses que traz esse movimento para o Brasil no século XVIII. Junto com o próximo movimento do século XVIII, o Rococó. Tá? Então, o Barroco ele é italiano, o Renascimento ele é italiano. Então, o primeiro movimento vindo pelos portugueses para o Brasil, tá, é o Rococó. Então, a gente não tinha nada antes, depois disso aqui no Brasil. Nada. A gente tinha aqui antes. O que é que a gente tinha antes? Mata, mar e índio. A gente tinha arte indígena. Tá? Então, quando os portugueses chegam aqui, eles têm esse estilo. E qual era a função desse estilo barroco no Brasil? Vamos estudar. Eu vou dar uma referência quando estivermos lá no modernismo, estudando o contemporâneo. Tá ok? Depois vem o estilo rococó, que já é francês. A França já começa a lançar moda e vai até hoje. Tá? O rococó é um estilo de futilidade do rei Luís XIV, XV e XVI. Tem muitas histórias engraçadas sobre esse estilo rococó. Fala de muita futilidade, tá? Pessoas em parques, em festas, em salões, em luxo, tá? Depois vem o estilo neoclássico. Eu digo que o neoclássico, o romantismo, que surgiu no finalzinho do século XVIII, eu gosto de colocar eles lá para o século XIX. Eles têm até as 3 primeiras décadas do século XIX, tá? O neoclássico e o romantismo. Então eu gosto de colocar assim: Renascimento, 15, 16, Barroco, século XVII, Rococó, século XVIII e século XIX, neoclássico e romantismo. As 3 primeiras décadas. Com a ideia que eles surgiram no finalzinho do século XIX. Tá ok? 19 não, 18. Tá? Acabou a Idade Moderna, após as 2 grandes revoluções, francesa e industrial, eu vou vir com o modernismo. No modernismo, eu vou ter o modernismo na segunda metade, ele surge na segunda metade do século XIX, em prol dessas 2 revoluções que eu acabei de falar, tá? Francesa e industrial. Me desculpa mais uma vez. Vai surgir um movimento muito interessante. E por que esse movimento surgiu? O impressionismo. Ele surge de uma forma muito inusitada. Tá? Os artistas querendo ir contra as invenções da máquina fotográfica, do cinema, vai surgir esse movimento. Ele é o primeiro movimento da arte moderna ou modernismo, como vocês queiram chamar. Ele é o primeiro movimento. Vai vir um realismo, tá? Como vocês estão vendo aí abaixo. Tá? Esses 2 movimentos, impressionismo e realismo, eles vão impulsionar para que no início do século XX, eu estou vendo aí embaixo, surjam as vanguardas europeias. E quais são elas? O cubismo, o fauvismo, o expressionismo, o surrealismo, o abstracionismo, o futurismo e o dadaísmo. Esses são as vanguardas europeias. O cubismo, de Pablo Picasso. Tá? É o expressionismo da obra O Grito, de Edvard Munch. Tá? O surrealismo, de 3 grandes nomes, né? Salvador Dalí, Van Gogh e Frida Kahlo. E o professor, mas Van Gogh não é impressionista? Ele era impressionista, porque os artistas eles vão passando pelos movimentos. Uma hora ele pode ser impressionista, que não é vanguarda europeia, é movimento artístico, tá? E eles podem passar para cada movimento. Mas eu gosto de trabalhar eles, o Van Gogh, a Frida Kahlo, o Salvador Dalí, no surrealismo. Eu vou ter no abstracionismo,
o grande nome, Vassily Kandinsky, é um grande nome que a gente vai trabalhar. Eu tenho no futurismo, nomes aí, quando fala de futurismo, fala de futuro, eu tenho um grande nome aí como Marcel Duchamp, que também é dadaísta, tá? Eu vou trabalhar com vocês, eu vou começar a partir daí, do modernismo. Então, minhas aulas vão ser focadas primeiro nessa parte aí, tá? Do modernismo, até chegar ao contemporâneo, porque a gente não vai ter tempo. Vai ter uma aula por semana, infelizmente, toda quinta-feira, a partir das 4 horas, serão nossas aulas, vocês vão assistir minha aula. Então, eu não vou ter tempo suficiente para trabalhar todos os movimentos anteriores. Então, eu vou ficar com o modernismo e o contemporâneo. Vou ficar para nós. São movimentos que são rasgados nas questões do Enem. Eu já comecei com uma, né? Que é contemporânea. Tá? Aí lá, por segunda metade do século XX, lá na década de 50, 60, vai surgir o período contemporâneo e esses movimentos aí, ó, pop art, arte conceitual, minimalismo e as culturas que eu gosto muito de trabalhar, indígena e africana. Você que já fez o Enem, você que é apto em fazer o Enem, sabe que é rasgado a cultura dos nossos nativos indígenas e dos negros africanos, que fizeram tudo nesse Brasil. Os africanos construíram tudo que os portugueses trouxeram, de que estilo? Barroco, o primeiro vindo para o Brasil. Tá? Estão ligados nisso? Então, esse é todo o meu cronograma de estudo, tá? Que eu vou trabalhar com vocês em nossos conteúdos. Quer dizer, todos não, né? Moderno, modernismo contemporâneo. Até a semana do Enem. Vou trazer bastante questões para vocês. Tá ok? Vocês têm que ter em mão isso, tem que, sei lá, tirar uma cópia, deixar ele no seu notebook, em algum lugar, para que vocês possam sempre, eu vou sempre sinalizar, eu vou falar, vamos supor, o cubismo. É o quê? Uma vanguarda. De que período? Do modernismo ou arte moderna, tá? Eu vou sempre estar. Então, esse cronograma é de grande importância para que vocês tenham uma visão do que nós estamos estudando. Tá ok? Agora, eu vou sair daqui, botar mais uma vez a tela para mim, né? E vou mostrar para vocês a resolução daquela questão. A questão que nós trabalhamos no início da minha aula. Vamos lá. Essa questão. O que vocês assinaliam? Nos textos, a concepção do body art está relacionada a que intenção? Vamos lá. Letra A. Estabelecer limites entre o corpo e a composição. Quando ele fala do corpo e a composição, ele está querendo dizer que o corpo vai ser o objeto da minha obra de arte. Eu vou sair do convencional, de telas, de afresco, eu acho que você sabe o que é essa, de afresco, né? Foi criada pelos mesopotâmicos, chegou na Idade Média, são as pinturas dos tetos das igrejas, dos castelos, dos templos e nas paredes, são chamadas técnicas de afresco. Então, eu saio dessa convenção de técnica de afresco, de pintura em tela, de pintura em vasos, para ter a pintura onde? No meu corpo. O meu corpo é o objeto da arte. Então, se ele diz estabelecer limites entre o corpo e a composição, se eu for lá, vamos lá, se eu for lá, ó, cadê? Mostrar a obra, eu estou tendo o meu corpo como composição de um objeto experimental. Não é isso? Então, possivelmente, seria a questão A. Até pelo texto 2 do que eu li e do que eu aprendi sobre o body art. Seria a questão A. Tá? B. Fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Olha a diferença. Eu estou fazendo do meu corpo, tá? Um suporte para uma expressão artística. Mostrar mais uma vez. Então, eu tenho que chegar o mais próximo possível da questão da resposta correta. O que é que vocês acham? A ou B? Vamos lá. Vamos para 3, vamos para a C. Discutir políticas ideológicas sobre o corpo como arte. Eu não estou discutindo aí políticas ideológicas. Eu acho que até o texto em si, eu tenho que associar o texto ao texto de imagem, e ele não está me dando sobre isso. Então, eu já posso de cara tirar essa questão aí, C.
De cara eu já posso dizer, não, não é. Tá? D, compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. Não, eu vou compreender a autonomia do meu corpo é capaz de muita coisa. Eu tiraria D também. Tá? Destacar o corpo do artista enquanto em contato com o espectador. Eu posso usar de várias maneiras. Também é mais uma que eu não vou considerar. Então, eu estou entre duas, a A e a B. Estabelecer os limites do corpo e a composição, fazer do corpo um suporte privilegiado da expressão. O que você acha? O que você responderia? Quem me respondeu a letra D respondeu correto. Eu estou usando o meu corpo como suporte. Isso é o body art. Seria as pinturas corporais. Nessas pinturas eu posso colocar objetos, eu posso perfurar. Nossos indígenas nativos já faziam isso. Tá? Então, é a letra D. Então, body art, tá? Faz parte das artes conceituais, tá? Da arte conceitual, junto com o happening e a performance. Vou trazer o material para vocês, vou trabalhar isso com vocês e vou trazer essa questão de novo para que vocês possam entender de uma forma, de uma visão ampla, o que nós estamos respondendo. Isso é arte. Então, vem cá. Vamos se deliciar com nossa aula de artes, tá? De história da arte, porque tem um pouco de história aí junto, tá? Claro que eu não vou entrar na história propriamente, porque eu não tenho muita experiência de história. Vou deixar isso com o Sérgio, se é professor de história de vocês, ou outro professor qualquer. Mas a gente tem um pouquinho da história para entender a composição. Aquilo que a gente estudou lá no Fundamental 2, tá? No ensino médio, agora nós vamos colocar em prática com história da arte, tá? Essa foi minha aula de boa-vinda hoje para vocês. Não esqueça, professor Willis de Lima. Se quiser ir lá no meu Instagram, tá? Você coloca Willis de Lima, W-I-L-L-I-S de Lima. Vai aparecer logo de cara. Estou lá de camisa azul, com a pose. Bem legal, esses sons são demais, né? Bem legal. Aí você me convida lá. E se tiver algumas dúvidas, eu vou tirar para você com todo carinho possível. Tá certo? Galera, legal. Até a próxima aula com vocês, tá certo? Vou disponibilizar material, vou ver aí com o cursinho quais são os materiais que eu posso já disponibilizar para vocês, tá? Dos outros períodos que nós não vamos estudar, vamos só tirar dúvida, tá? E vou mudar o material da próxima aula que nós vamos ter. Beijo, galera, e até a próxima semana aí com vocês.